Passando rapidinho para deixar um recado. O livro Liderança e Performance da minha coautoria está disponível na versão física e digital. Se você quiser a versão física, você entra em contato comigo através dos comentários. Se você quiser a versão digital, eu vou deixar o link na descrição. Agora vamos para mais um episódio do Papo Erg. Mais um Papo Erg. Estou aqui com meu amigo e sócio Elton. Vamos receber aqui um casal de empresários. Elton, e aí, como é que você está? Como é que está a sua semana? Semana corrida, né? Vamos aqui para mais um Papo Erg, recebendo aqui Karina, a diretora de RH do grupo Juntos Somos Mais, e o Douglas, que é o diretor comercial também da rede, né? Para a gente falar de um tema tão discutido dentro das empresas hoje, que é gestão de pessoas. Então, eu queria que a Karina e o Douglas se apresentassem, né? Tá. E também falassem um pouco do Juntos Somos Mais. Meu nome é Karina, né? Tenho 29 anos, sou mãe. Casada há 8 anos, né? Temos uma história junto de quase 14 anos, vamos fazer isso. E a minha história até o Juntos Somos Mais foi através do nosso relacionamento, né? Uma empresa familiar, os pais deles são os proprietários. E quando eu comecei a ingressar lá, né? Tive diversas oportunidades, né? Meu sogro, ele tem uma visão assim bem visionária, né? Gosta de desafiar e mergulhar. Então, lá pelo ano de 2016, né, eu trabalhava no financeiro. Quando eu voltei de licença maternidade, né, ele disse: Karina, eu tenho um desafio para tu, eu quero que você fique no RH. Né? Era uma área que era muito difícil de alguém ficar e realmente entender como ele queria trabalhar. Né? De imediato eu fui pega de surpresa, não gostei muito, mas foi onde eu me encontrei. Né? Era a minha área, comunicação, estar com pessoas, então assim, foi um desafio para mim. E depois que eu estava lá, né, peguei um setor sem responsabilidade. Então, o meu braço direito era a contabilidade, né, que abraçou junto comigo, que me direcionou, né. Minha primeira demissão foi bem difícil, né. Eu vou até contar assim para vocês para ficar. Eu lembro que eu pesquisei na internet, né, como demitir uma pessoa, só que eu pesquisei depois que eu demiti. E a primeira frase que tinha lá é: nunca fale para uma pessoa que você vai dar uma notícia ruim. E foi a frase que eu usei. Meu Deus, né? Depois disso eu disse: não, eu preciso sair fora e buscar, né? Eu cursei até o 4º período de contabilidade, mas não me interessei, né? Não foi uma área que mexeu comigo. Então, pelo ano de 2018, eu quis buscar uma inteligência emocional. Eu disse: não, eu quero estudar, quero aprender. Fomos fazer o método CIS juntos, né? Ele comprou a ideia comigo e fomos fazer o método CIS em São Paulo. Chegando lá foi uma virada de chave para mim, né? Assim, tremenda, né? Porque um mundo novo, né? Tecnologia, se conhecer pessoalmente, seu perfil comportamental, né? E mexeu muito assim comigo. Eu disse: não, então eu quero fazer formação em coach pela Febracis. Fiz formação em coach, fiz perfil comportamental, né? Fiz outra alta performance também, poder da ação. Fiz uma imersão, né? Mergulhei. E foi uma experiência muito, muito, muito boa para mim. Hoje eu consigo, como é que eu posso dizer, ter uma visão mais diferente assim do pessoal, de quando eu contrato uma pessoa, o que é que eu busco nela, né? Só complementando, todo desligamento e toda contratação é uma experiência nova. Tá? Por mais que você esteja preparado, você sempre vai estar aprendendo. E eu não sabia que você tinha trabalhado na parte financeira também. Estou sabendo agora também, tá? Trabalhei um pouquinho. Coisa boa. Meu nome é Douglas, como o Elton já falou, eu sou diretor do Atacadão Juntos Somos Mais. E é um prazer, né, estar aqui com vocês, pelo convite. Muito obrigado. Falar um pouco da nossa experiência, né, para os ouvintes aí do canal, e será um enorme prazer da gente estar aqui participando, passando essa experiência. Show de bola. E casal unido é assim, divide até o microfone. Com certeza. Mas tem um protocolo, que eu estou novo nesse negócio de YouTube, ainda não peguei o jeito. Né? Mas se inscreva no canal, dê o like, comenta, compartilha, faça todo o protocolo, ativa o sininho de lembrete. Para receber notificação. Exatamente, faça todo o protocolo. E é interessante, assim, antes de voltar para essa parte de gestão de pessoas, que é o tema que a gente trouxe, central, mas uma coisa que muita gente fala do desafio, que é trabalhar numa empresa familiar. E é interessante que tem muita gente que diz assim: não, é muito ruim trabalhar numa empresa familiar. Só que a maioria das empresas no Brasil são familiares. Né? Então, principalmente quando você vai para o interior, aí é que tem mesmo
um hábito de você começar a sua carreira profissional com a família e muitas vezes o negócio vai crescendo, você vai ficando ali, as pessoas que vão chegando, né, vão entrando naquela rotina ali, vão ocupando cargos, vão crescendo ali, vão estudando. Como é essa dinâmica para vocês? Porque não é só família, também é um casal. E que, inclusive, só complementando, tem familiares dentro da empresa, né? Isso. E aí, realmente, para onde a gente vai, não tem como fugir muito. Se tem, principalmente quando tem uma família grande, tem cliente que eu atendo que eu tenho, acho que uns 15 familiares dele trabalhando dentro. E tem tudo irmão, pai, mãe, é familiar de primeiro grau. É a primeira gestão aí, de pessoas que você tem que fazer, é a gestão gestão familiar, né? familiar. E lá não é diferente, tá? E aí, só complementando com a pergunta que o Gilberto fez para vocês, né? Como é esse desafio de gerenciar essa gestão familiar? Falo para você que tem mais propriedade. Então, pessoal, realmente não é fácil, né, essa questão de empresa familiar, mas Gilberto falou, realmente todas as empresas, eu acredito que no começo de todas elas, a maioria delas começaram com a família, né? Então a ideia que algum patriarca teve, algum pai, alguma mãe, um irmão e tal, e começaram a seguir e dando certo, né? Começaram a puxar as famílias para trabalhar. A nossa também não é diferente, né? A ideia começou pelo meu pai, né? Que ele começou a empreender e começou a puxar a família, que foi os irmãos deles também a vir trabalhar com eles, que quase todos os irmãos deles também é do mesmo segmento hoje, porque ele também colocou eles no segmento. Saiu puxando, exato, né? Eles vieram da roça e saiu puxando. Então, assim, e hoje se continua, né, na empresa Juntos Somos Mais, uma empresa familiar, onde tem pai, mãe e meus irmãos agora, né? Junto, cuidando da empresa. Não é fácil, porque acaba, algumas vezes, misturando um pouco família e trabalho, né? Mas eu acho que se torna muito mais forte, né? Porque uma empresa, eu acho que o laço mais forte dela, querendo ou não, não é só o CNPJ, tem que ter aquele laço familiar com todos, né? Até com os próprios colaboradores também, né? A gente sabe que a empresa ela não é formada pelo partilheira, nem o galpão, nem tijolo, né? São formados por pessoas, né? Então essa pessoa tem um lado familiar, um lado humano, então assim, tem que ser tratado todo mundo realmente como uma grande família, né? E aquele desafio também, né? Você tratar o negócio como negócio. Independente, é família, mas é um negócio. E esse é o maior desafio também para vocês, porque eu vou cobrar um colaborador, mas eu vou cobrar esse colaborador de que forma? Eu vou cobrar um outro colaborador que é o meu irmão. Então, de que forma eu vou cobrar ele? Eu vou cobrar outro colaborador que é esposo do meu irmão. E aí começa a ter essa engrenagem, e aí precisa realmente ter esse feeling aí de tratar todo mundo da mesma forma, porque dentro da empresa todo mundo é colaborador. Eu acho que esse é o maior desafio, né? De você realmente dividir isso, porque não é fácil. Muitas vezes você vai estar lá, você como diretor e a Karina como diretora, eu vou cobrar a Karina, diretora, mas é a esposa, então de que forma é que eu vou cobrar? Então eu acho que isso como é que eu cobro sem dormir no sofá? Eu acho que isso é a forma mais difícil de gerenciar, né? Dentro eu costumo dizer que, por exemplo, a gente pega uma nota fiscal da empresa, lá é razão social, então não é emoção social, né? Então na empresa você tem que usar mais a razão do que a emoção, né? Então realmente, lá na empresa todo mundo tem que ser tratado igual como colaborador. Fora da empresa, realmente a gente tem aquele laço amigável, familiar e tudo, né? Então assim, o mais difícil realmente é isso, é saber, às vezes, dosar, separar, ter o equilíbrio nisso aí. Com certeza. E muitas vezes sobra pro RH, não sei se Karen vai concordar, que em empresa familiar tem mais isso, costuma ter mais isso, que é o seguinte: eu vou para aquela pessoa da família que eu tenho mais afinidade. Isso. Né? Se aquela pessoa me negar ou me autorizar algo, aí eu só comunico ao meu chefe do setor que é da família. E aí a pessoa diz, não, mas fulano autorizou. Né? E aí depois chega, é aquela história que eu digo, quando vai pra mãe, a mãe nega, vai pro pai. Quando o pai nega, vai pra mãe. E fica aquele jogo, né, de quem é mais fácil liberar alguma ação que a pessoa está desejando. Aí sobra pro RH. Sobra pro RH, exatamente. Tem que ter um jogo de cintura, né? Antigamente eu tinha mais assim, levava muito mais pro meu pessoal, né? Ficava um pouco abalado, né? Mas hoje, acho que foi a graça do Senhor, né? Foi me alcançando assim, me dando sabedoria. E eu venho vencendo, né? Não é fácil, né? Os desafios. O maior, que eu sempre costumo falar, não é nem tanto com os familiares, mas o saber separar entre eu e ele, né? Porque chegando em casa, né? Muitos falam assim, quando chegar em casa não fala sobre o trabalho.
né? Mas tem coisas que são oportunas para mim falar em casa, né? Lá, ele chega em casa é outro momento, então eu tenho que ter esse jogo de cintura, de ficar sabendo dosar, quando eu vou falar na hora, né? Em casa sempre fala. É umas oportunidades, né? Tem coisas que se ele for me falar lá, eu vou estar sanguínea, mas em casa eu já tô com outro, então ali ele aborda. E muitas das vezes também ele diz, olha, hoje eu não tô com cabeça. Aí eu também digo, né? Não, Vamos ver amanhã. vamos dosar. Mas é isso, é desafiador, mas também é muito prazeroso, né? Não, demais. E assim, o que eu sinto na nossa região, até pelos clientes que eu atendo, e vocês não são diferentes também, né? Hoje, o que é que está acontecendo dentro do nosso cenário? É a visão que eu tenho, vocês também podem complementar. Não está faltando oportunidade. Não. Hoje a gente está numa saga aí para conseguir captar pessoas qualificadas. Então, assim, vagas está sobrando. Isso. E hoje a gente não consegue ter essa mão de obra qualificada, isso tanto no nível operacional quanto ao nível gerencial, né? E aí o que as empresas estão fazendo muito, que para poder correr um pouco fora da curva, é capacitando quem já está dentro da operação, já que a gente está com essa deficiência de gente dentro do mercado de trabalho. Isso perpassa também pelaquilo que a gente está conversando no bastidor, porque no bastidor vocês estavam dizendo, a gente viaja, então vai no supermercado e já começa a olhar tudo, layout, precificação, e isso não é um sacrifício, porque a gente não tem essa divisão. O trabalho é um sacrifício e o meu lazer eu tenho que excluir, esquecer que eu trabalho naquela empresa. Não. O trabalho se torna também um lazer e o lazer também se torna um trabalho. Então não tem essa separação. Como hoje o trabalho é considerado muito como um fardo, né? Então por isso que as pessoas não querem se capacitar. Vou usar meu tempo livre para me capacitar para o meu trabalho, que é algo ruim, né? Nessa conotação. Como é que vocês percebem isso aí, aproveitando essa deixa de Elton? Hoje o trabalho para a gente se torna algo prazeroso, né? Então, o esforço de se capacitar fora do horário de trabalho é algo que Privilégio. é algo que é prazeroso pra gente, né? Quando como ela disse, né? Quando a gente viaja, a gente já olha uma oportunidade, chega no local, já tem uma visão, como eu cheguei aqui na sala, poxa, que sala bacana, tal. Então, assim, é aquela visão que você tem, eu acho que quando você gosta daquilo que faz, né, se torna prazeroso você fazer cada vez mais. Então... E principalmente quando é outra cultura, né? Quando você vai para uma determinada região e você vê algumas situações, você já começa a identificar o que é que eu consigo colocar dentro da minha operação, o que é que eu consigo replicar. Porque o que é bom a gente precisa copiar, Exato. literalmente. Agora, copiar de acordo com o que a nossa operação permita. O que é que eu consigo aplicar aqui? De acordo com a realidade. Entendeu? Isso não é diferente de outros empresários. Eu tenho certeza, os empresários que chegam lá, conhecem o Juntos Somos Mais, eles têm a percepção, isso aqui eu consigo aplicar na minha empresa. Na minha operação vai dar muito certo. E essa é a diferença de quem prospera e quem não prospera, né? Isso. Porque quem prospera não abre a caixinha da prosperidade no momento exato. Ele está aberto. Então ele vai percebendo as oportunidades, os sinais, as situações vão acontecendo e ele vai conseguindo perceber que ele está aberto a essa oportunidade. E muitas vezes aí trago o que Elton falou há pouco. E aí onde entra nessa briga que tem hoje, de que tem muita vaga, mas a gente não consegue preencher as vagas. Né? Como é que está lá essa dinâmica? Como é que vocês percebem isso? Então, nosso maior desafio hoje é encontrar pessoas comprometidas, realmente. E quem está dentro também conseguir identificar, porque também a gente precisa, né, como empresa, identificar quem realmente quer o compromisso, né? Porque ontem mesmo eu estava até pensando assim, que quando uma pessoa ela é comprometida, que ela tem uma visão sobre metas, sobre sonhos, ela já vem engajada. Independentemente se aquela área foi a área dos sonhos ou desejada ou não. Se aquele local lá foi ou não. Ela é um degrau, né? Ela é como é que eu posso dizer? Um espelho, uma experiência naquela área ali, né? Vai trabalhar lá. Tem gente que eu faço processo seletivo e não tem o sonho de trabalhar a vida inteira como caixa, como repositor, mas que lá é uma oportunidade para que uma multinacional possa enxergar ele, né? Muitas vezes tem colaboradores que recebem propostas lá dentro. Eu digo, então então isso significa que o meu setor ele está sendo construtivo, positivo, porque através do meu processo seletivo, né, a outra empresa conseguiu enxergar e isso aí eu abraço, né, tipo, não, vai em paz, vá trilhar os seus sonhos. E o mais difícil é isso, encontrar pessoas comprometidas que realmente
abrace a oportunidade, né? Espere o tempo. E muitas das vezes, quando a gente encontra uma pessoa que está engajando, que está comprometida, ela também tem os momentos dela de frustração. E quando a gente vê nas empresas, é um ponto que eu vejo de muita deficiência nas empresas, que quando você contrata certo, a gente tenta ser o mais assertivo possível. Então, quando a gente contrata certo, a gente consegue ter uma equipe muito mais engajada e uma equipe muito mais produtiva. Mas na maioria das empresas que eu chego, não existe um processo muito bem definido. Então, tem empresa que eu já atendi que chegava lá para fazer a entrevista, o entrevistou, o colaborador dele, você está aprovado, pode iniciar. Mas como assim? Não, o processo é esse. Não, precisa ter um processo definido. Qual que é? Vamos lá, a triagem do currículo, vamos para os testes comportamentais para saber quem é que tem aptidão, quem não tem para aquela função. Vamos fazer a integração para o pessoal entender um pouco da empresa. Vai para a parte operacional para treinar com a pessoa que está qualificada para ser multiplicador e depois tu assume o cargo. Mas a maioria das empresas não fazem dessa forma. E aí a rotatividade vai lá para cima dessa forma. Que é essa reflexão que a gente também precisa fazer, né? Muita gente fala dessa geração. Mas as pessoas mudam de geração para geração. E as empresas também não estão mudando. E hoje as empresas são resistentes também a formar. Aí não tem esse tempo de maturação, de fazer um processo seletivo qualificado, de treinamento. Muitas vezes não tem pessoas qualificadas para treinar no setor, só bota com o mais antigo lá e acha que aquilo é suficiente. Às vezes o mais antigo nem quer treinar ou nem tem as habilidades para treinar. Né? Então, às vezes é uma pessoa que já tem uma certa frustração, muitas vezes, porque tem pessoal abandonando seus sonhos, porque não evoluiu, e aí passa tudo para aquele colaborador novo, e aí ele fica ali, já entra como se diz, já entra bola murcha, como a gente diz, já entra murcho ali, porque quem está treinando está passando o pior lado do que podia ser passado para aquela pessoa. Então, acho que as empresas também precisam mudar um pouco, né? Construir. Eu estava falando com uma pessoa sobre a possibilidade de ter uma pessoa responsável realmente pelo setor de treinamento dentro da empresa para formar. Porque tem isso, a gente tem que entender também, se colocar no nosso lugar. Né? Como você falou uma coisa bem, a maioria das pessoas não querem ser caixa a vida toda. Então eu tenho que saber que eu tenho que formar, vou passar um tempo com essa pessoa e depois essa pessoa vai me deixar. Mas aí eu tenho que formar, porque enquanto ela estiver lá, ela tem que ser a melhor possível. Até para deixar um legado. Isso. O que é que ela vai contribuir para a minha operação? Isso. Enquanto ela E as pessoas não querem treinar porque acham que aquela pessoa já vai sair de lá um dia, né? Tem um ano e meio, 2 anos, e aí acha que não vou treinar não, porque eu vou treinar para preparar a pessoa sair, só que enquanto isso a sua operação está prejudicada, né? E tem um outro ponto também, só complementando o que você falou, que é o reter o talento. Reter o conhecimento, desculpa. Porque muitas vezes, eu vou passar tudo para Douglas, mas aí Douglas, quando ele está de férias, Douglas acaba vindo em primeiro lugar, pô. Então é um pensamento pequeno que a maioria hoje, principalmente dos líderes, tem. Essa insegurança. Só que tem que pensar de forma positiva, pô. Eu vou treinar Douglas para que ele consiga ter a capacidade de me substituir na promoção. Então pense de forma positiva e não negativa. Quando você começa a ter esse pensamento negativo, não é bom nem para você nem para a empresa. Você acaba não sendo tão produtivo. E como lidar com isso? Como é que vocês... como está sendo esse desafio de contratar, de achar pessoas? Como é que vocês estão fazendo? Como é que vocês estão se reinventando para poder chegar nessas pessoas? Chegou a sua vez. E ainda mais no mercado tão dinâmico que é o supermercado, né? Então, Douglas, quando ele enche a cabecinha dele lá de conhecimento, né, uma coisa que ele pediu para mim adotar, né? Que no meu setor eu contrato caráter e treinabilidade, né? E isso é bem difícil, porque não vem na testa, né? Não tem lá eu sou honesto, eu sou desonesto, não tem. Dessa forma. Então, o meu processo seletivo ele é mais voltado para o perfil comportamental, para a gente fazer uma autoanálise do perfil comportamental, né? E em seguida vim com a questão de prática. A gente sempre dá um dia e meio sobre realmente ver aquela pessoa, medir a proatividade dela. Karina, mais um dia é pouco, mas ele também quer dizer muito. E você tem um parâmetro. Isso, eu consigo identificar uma pessoa em um dia. A minha equipe de liderança de piso de loja, elas têm uma base comportamental, né? Às vezes, de tanto eu falo, elas acabam aprendendo de livros, enfim. Elas têm um conhecimento inicial, então elas, Karina, fulano é estável, não dá não para ficar aqui, fulano tem uma estabilidade, fulano é dominante, é conforme, é proativo, então a gente consegue basear assim, mas realmente
de fato, ser assertivo só no período de experiência, né? Temos o período de experiência, digamos que até 3 meses, né? Você não consegue sustentar uma face por muito tempo. Então, uma hora ela vai cair e a gente vai conseguir identificar. E essa parte, complementando, essa parte dos 45 a 90 dias, é onde a gente precisa ter uma sensibilidade maior para estar acompanhando, porque tem uma frase que um diretor que eu trabalhei com ele sempre disse, ó, toda vassoura nova varre bem. Então a gente precisa ter essa percepção. O cara que é novato ali, ele vai estar dando melhor, muitas vezes para conseguir passar pela experiência e aí depois, na maioria das vezes, alguns começam a dar não uma desmotivada, mas uma desacelerada. E aí é realmente um tempo de 45, 90 dias que precisa se dedicar realmente para estar fazendo essa análise, fazendo esse acompanhamento, para tentar ser o mais assertivo possível, como você disse. Não vem na testa se é honesto, se não é, se é um bom colaborador, se não vai ser. Então a gente vai saber dentro do processo e confiança na construção. A gente vai acompanhando e vendo e ganhando aquela confiança, aquilo que não, pô, essa aí realmente foi assertiva. A gente conseguiu, mas dentro do caminho, infelizmente, vai ter situações que a gente vai, pensei que eu acertei, mas lá na frente você acaba tendo uma decepção, que é normal. Acontece. Então aí, vida que segue, essa frustração tem que demorar no mínimo 5 segundos e bola pra frente. Porque se a gente fosse frustrar com cada decisão que a gente pensou ser assertiva e acabou não sendo, aí a gente não vai pra lugar nenhum. E aí no Atacadão Juntos Somos Mais, pelo que Karina está falando, vocês têm um RH estruturado e que busca fazer um processo seletivo adequado. Mas isso é exceção. Na maioria das empresas, o nome RH é o máximo alguém do departamento pessoal que faz a folha ali que acaba herdando esse nome, né? Nem a função, é esse nome. E como foi essa ideia de instituir esse setor? É algo que já veio lá de trás? Não? Essa é sua. Então, não foi algo que veio lá de trás, a ideia veio pela necessidade, né? A gente começou, né, quando inaugurou o Atacado e a gente viu que realmente como é que a gente vai reter esses talentos, né? Treinar o pessoal, como é que a gente vai para o nosso dia a dia, a nossa operação fique cada vez melhor, né? A gente precisa treinar esse povo. Então, vamos ter que abrir um RH, o RH vai ficar responsável por isso, para realmente treinar esse pessoal, para realmente... Eu costumo dizer que Karina lá no RH, ela é psicóloga, ela é muita coisa lá dentro do RH, porque muitas das vezes o colaborador às vezes só quer desabafar, né? Algo que ele não tem em casa, que ele não tem um amigo, que ele é meio mais fechado e tal. Então assim, e quando o cara já desabafa, ele já sai, já se sente mais leve, já sai outra pessoa. Então a proatividade, que eu falo assim, somos corpo, alma e espírito, né? Então a gente tem que estar bem nos 3 pilares. Quando a gente só foca em um ou deixa faltar no outro, a gente acaba não se sentindo bem em algum outro dia. Então, eu digo sempre a Karina, olha, a gente tem que buscar treinar esse pessoal e alimentar esse pessoal nessas 3 fases. Porque se uma fase dessa ficar precária, vai faltar lá na frente. Nem todo mundo tem esse discernimento, né? Por isso que as pessoas também não estão buscando autoconhecimento, não buscam uma terapia, por exemplo, e por ignorância, por não saber o quanto aquilo faria bem para alinhar esses 3 pilares. Exato. Né? E aí acaba jogando esse fardo, né, das consequências, assumindo isso e jogando também na empresa. Porque aí você está vendo um colaborador lá triste, ou um excesso de uma irritação ali que não tem muito motivo, só vê as coisas pelo lado negativo, e você alinhando isso com ele, por mais que não seja necessariamente uma função da empresa, acaba sendo porque é uma demanda de hoje. Então muitas empresas dizem, não é minha função isso. Eu vou abrir uma clínica aqui, tem uma pessoa que chega para mim e diz assim, Gilberto, mais uma pessoa com ansiedade, Gilberto. Gilberto, o que é que eu vou fazer, Gilberto? Eu digo, olha, olhar para esse povo, cuidar. Agora, cuidar de que forma? Não é um cuidar materno, paterno. É de dar recursos, dar orientação, fornecer conhecimento, desenvolver essa pessoa para que ela cresça. Porque se você for pegar pessoas que estejam totalmente sãs de saúde mental, hoje vai ser muito difícil. Eu acho que não vai ter não, viu? E ainda mais depois da pandemia. Não é. Então, assim, é uma demanda que a gente precisa, é o tema que eu falo no capítulo do livro, é o desafio da saúde mental na liderança. Que a gente não pode mascarar que ela existe. E hoje se fala por cima, se fala no que é
romantizado. Isso. Né? Se fala porque está na moda. Não se fala para tratar verdadeiramente. Ainda tem muito preconceito, ainda tem muito... se você pegar uma pessoa que queira desabafar, se for homem, os colegas vão fazer chacota. Então a pessoa se reprime ali. E o papel do RH vem para descobrir onde é que ela pode atuar, né? E atuar cirurgicamente ali de uma forma que seja confortável também para o colaborador. Né? Para não expor também aquele colaborador. Exato. Não Isso. ser invasivo, né? Isso. E aí, se for mulher, diz que é fragilizada. E aí, só complementando a fala, tanto do Douglas quanto a sua, Gilberto, que quando se fala com relação a... Tem um ditado que o povo fala, né? Os problemas precisam ficar fora da empresa quando você entra dentro dela. Eu não acredito nisso. Não É funciona. impossível. O problema vem junto com o colaborador. E a gente precisa ter empatia e tratar isso de uma forma muito humana com o colaborador. Porque a gente conhece o colaborador no dia a dia. Então a gente sabe que ele não vai estar bem naquele dia. Então, pô, ele não está bem. O que é que ele deve ter? Aí entra o papel do RH, entra o papel de um líder. E tentar identificar qual o problema que ele tem. Se ele se abrir, a gente vai conseguir ajudar. Se ele não se abre naquele momento, mas você já sente, não, você tem a certeza que ele não está bem. Então, pô, eu não vou dar uma cobrança excessiva, eu vou ser um pouco mais flexível com ele hoje, porque eu sei que ele não está bem. Aí 1, 2, 3 dias depois chama a pessoa para conversar, e isso falta muito nas empresas. As empresas pensam dessa forma. Entrou, o problema tem que ficar lá do lado de fora, tem que ser produtivo, proativo. Não é dessa forma. E as Nem pessoas todo se mundo ausentam está bem muito, todo né? dia. Exato. Porque a pessoa coloca no RH uma responsabilidade que é do líder. O RH ele tem que ser proativo enquanto essas demandas. Né? Agora, quem tem que identificar, quem tem que buscar junto do RH soluções é o líder da pessoa. Porque senão você deixa o líder alheio à situação ali e aí você transfere a responsabilidade daquela pessoa, o RH passa a ser o líder daquela pessoa. Porque você não reforça a liderança daquele líder junto a eles, né? E como preparar essa liderança, assim? Como é que vocês estão preparando a liderança para lidar com essas demandas? Né? Porque vocês já têm essa busca ativa de conhecimento, de evolução mesmo profissional e de entender que o perfil comportamental ele influencia, que cada pessoa precisa ser olhada na sua individualidade, mas muitas vezes o líder é treinado para ser o bom operador que assuma a responsabilidade. Isso. Não necessariamente é o bom com as pessoas, né? É o cara que sabe fazer bem feita a operação. Como é que equilibra isso no dia a dia? Como é que vocês fazem? Tanto ele quanto eu, a gente é muito aberto, né, em relação a sair e buscar conhecimento. Tanto que o Elton participa disso com a gente, né, com a consultoria, né, empresarial lá, de gestão. E nós saímos muito para buscar, damos oportunidades para eles e também, né, tipo assim, quer sair, quer buscar fora, quer fazer algum curso, a gente disponibiliza, muitas vezes até custeamos, já chegamos a levar os líderes até vir, né, em caravana para Recife para participar, né. Então, em relação a isso, a gente frisa muito, né, o bem-estar deles, incentivamos, buscamos com reunião. Eu consigo identificar hoje cada perfilzinho do meu líder que tem lá. Então, eu tenho uma gerente de loja que ela é muito voltada para resultado. Então, quando eu vejo ela que ela está nervosa, assim, eu já sei, alguma coisa, ela não está conseguindo mostrar o resultado que ela gosta. Geralmente, as pessoas que têm um perfil de dominância, elas são voltadas para resultado, né? Elas têm esse espírito, assim, de mostrar. Então, quando eu vejo que ela já tá mais assim, eu chego perto dela, o que é que tá faltando? Ela tá faltando gente comprometida, eu quero mostrar resultado. E às vezes eu até mostro, ó, o resultado tá indo, só que você tem que desacelerar um pouquinho, né? Então, eu sempre chego perto, trago para mim. Já tem outra que já é mais calma, então quando ela é mais, que eu vejo que ela tá meio assim, né, mais calma do que o normal, eu digo, não, o que é que tá faltando? Ela tá muito acelerada, então é o que realmente precisa de um jogo de cintura para dosar, né, mas eu deixo eles assim, muito abertos, eu não quero isso, quero aprender, não quero, né, e uma dificuldade para mim também, na minha área profissional, foi ser ouvinte, eu tinha uma dificuldade de ouvir, né, e a minha função quis isso muito de mim, cobrou muito isso de mim. Então eu precisei, através da formação de coach, através da inteligência emocional, e quando eu fazia os testes, né, o de análise estava lá. A maior dificuldade, ouvir, eu digo, meu Deus, e todo mundo chega aqui com os problemas e eu preciso ouvir e saber dosar. Então isso também me ajudou muito, porque hoje, muitas das vezes, eu não tenho nem palavras quando uma pessoa chega para conversar comigo, um colaborador. Mas eu digo, não, eu vou ouvir. Se eu não tiver nada para falar, eu vou ouvir. E muitas das vezes acontece, um marmanjo que não tem tamanho lá, chega lá chorando que nem menino. Chora que só louça, né? Eu digo, mas
sempre tento buscar uma palavra também confortável, vamos ajudar, o que é que tá faltando, deixo bem aberto, né? Tanto eu quanto ele tem muito essa cultura. E às vezes a gente até acaba cometendo esse erro, né? Porque abre demais e não é assim, né? Tem pessoas que elas gostam de ser acompanhadas, né? Supervisionadas, precisam, já tem pessoas que não, que você delegando a rotina lá, o planejamento, ela vai longe, mas tem pessoas que gostam de estar ali na prensinha, na fogueira, então isso é muito relativo. E enquanto as pessoas estão se sentindo hoje, elas têm aquela situação de se sentir acolhidas. Isso. Então é importante realmente ter essa abertura com a diretoria, entendeu? Então hoje na maioria das empresas não tem. Então tem uma empresa que eu atendo que até tem um menino lá do serviço geral, todas as vezes que eu chego lá, você vai, tudo bom, vamos tomar um cafezinho, né, que eu não gosto, aí vamos tomar um cafezinho aqui, e aí começa a falar algumas coisas dentro da empresa, aquela famosa rádio peão, e chega muita coisa que a gente filtra, mas chega muita coisa séria, e aí cheguei numa reunião estratégica e passei para o diretor, mas quem foi que falou isso? Veja, quem falou acho que não cabe aqui na reunião, mas sim uma reflexão. Eu estou aqui na empresa uma vez por semana e a pessoa que chegou para mim tem mais abertura comigo que vocês que são donos da empresa e estão aqui no dia a dia. Então acho que cabe mais uma reflexão. Por que é que ela não tem essa abertura? E aí meio que reconheceu, realmente eu preciso ter mais essa abertura porque precisa e é importante. Quando o colaborador se sente, tem essa abertura com a direção, tanto ele vai levar qualquer tipo de problema, como ele vai se sentir mais valorizado dentro da empresa, que vai dizer, aqui é todo mundo igual, o cara realmente me recebe, eu tenho essa abertura. E hoje eu digo para vocês, com propriedade, até para os clientes que eu atendo hoje também, hoje o salário ele não está sendo mais primordial, ele é uma coisa secundária. O que é que os colaboradores estão procurando dentro das empresas? Um ambiente saudável para poder estar trabalhando, porque é um ambiente tóxico ninguém quer, né? E ser valorizado, ter aquela valorização. Então, se não tem isso, a rotatividade vai acabar aumentando. Agora, claro, o salário ele vem complementar tudo isso, né? Mas hoje, a maioria dos colaboradores, até numa pesquisa de clima que eu fiz recentemente, o índice de salário foi 2%. Então, ninguém está tanto atento a isso. Mas sim, o que eu falei, a ser valorizado, a ter um ambiente bacana, a benefícios, aí isso você consegue reter os teus talentos, né? Quando você tem também uma gestão voltada para uma gestão humanizada. E precisa ter um equilíbrio, porque as pessoas falam muito isso, né? Eu quero alguém comprometido. Então o líder chega pra gente e diz assim, mas Gilberto, não estou tendo gente comprometida, não estou gente com conhecimento, gente com habilidade, só o que falta. Certo, mas o que é que a gente pode fazer para construir o que falta? Se a gente já sabe que vai faltar, é igual você comprar um carro que você sabe que o carro não vem o step. Então ou você reclama que vem o step ou você compra o step. É mais fácil comprar o step. Se a gente já está comprando sabendo que ele não tem, então não adianta você estar levando isso para o campo da honra. Então como é que resolve? E da mesma forma a equipe. Porque a valorização ela é fundamental e importante, mas ela tem uma limitação. Que muitas vezes a gente, num setor, por exemplo, de reposição, no supermercado, por mais que você valorize, vai chegar um momento que intelectualmente, culturalmente, ele vai ter que buscar novos caminhos para crescer, para ser ainda mais valorizado. Então, ele pode buscar isso dentro da empresa, mas nem sempre a empresa vai conseguir ter essa vaga para ele. Então, é um equilíbrio também de expectativa que precisa ter, e isso precisa ser conversado. A empresa precisa também ouvir a equipe ouvir a empresa, não para chegar no consenso, mas para chegar em acordos de convivência que seja bom para todo mundo. Inclusive, saber quais são os sonhos, as aspirações da sua equipe. Onde é que a gente pode ajudar? Então, tem muita gente que quer, por exemplo, falei com um líder essa semana, tem uma pessoa que queria comprar muito uma casa. E ela estava frustrada porque não estava conseguindo comprar. Poxa, será que não tem algum banco que trabalha com financiamento que possa vir aqui dar uma palestra para a equipe? Você não precisa tratar diretamente aquela pessoa, se você achar que aquela pessoa vai ficar constrangida. Mas você traz essa demanda para dentro da empresa com um palestrante, com algum facilitador que trabalhe naquele meio. E aí, de forma até indireta, você acaba atingindo diretamente aquela pessoa. Então, muitas vezes você ser um facilitador nesse processo e de ajudar o liderado a evoluir, a crescer, e crescer junto com ele. E aí, só complementando, quanto é importante a questão da valorização, tá? Tem uma história bem curtinha aqui que eu vou contar para vocês, que eu fui para uma palestra e o cara falando, né? Ele era diretor de marketing do McDonald's, e aí ele só quem aqui já trabalha com militar, porque quem trabalha com militar sabe que os caras são ligados 24 horas por dia. E aí ele saiu da reunião com ele, conversou, a gente tem que ver os números, tem que ver isso aqui, papai, passou por um momento. Aí tinha um rapazinho lá e disse,
eu esqueci o nome dele, fulano, você hoje na reunião foi muito bem, viu? A sua apresentação estava muito boa, tal. Colocou o cara lá em cima. E aí ele falou, mas rapaz, se meu pai estivesse escutando isso aqui, ele ia ficar muito orgulhoso. Eu faço uma chamada de vídeo pro seu pai. Pegou o celular, como é o nome do seu pai? Pegou o celular e disse, seu fulano, aqui eu sou o presidente do McDonald's, seu filho tem um futuro promissor, obrigado pela educação que o senhor deu ao seu filho. Tal. Então aí começou o pai a chorar do lado de lá, o filho chorando do lado de cá, o diretor de macho chorando do lado de lá, só o militar que tava lá durão, né? Vai falando, tal, e pronto. Depois que ligou, entregou essa assim, ó, vamos lá, e já ligou os vídeos novamente. Veja o quanto um gesto tão simples com aquele colaborador, no dia que esse cara pensar, se ele pensar em sair do McDonald's, o pai dele vai ser o primeiro a dizer, você é doido? Você vai sair de uma empresa dessa, que valoriza tanto você? Então assim, e qual foi o custo que a empresa teve para motivar esse colaborador? Nada, só uma atenção. O presidente da empresa parou e falou com o colaborador ali 2, 3 minutos, isso não custa nada. Aí você tem uma cultura de valorização, né? Que aí essa pessoa já vai valorizar, se ele tiver algum subordinado, já vai valorizar o subordinado, os pares, os colegas, e aí você começa a criar essa cultura. E como vocês trabalham essa valorização? Como é que vocês percebem isso? Está sendo um desafio equilibrar, porque cada pessoa é um mundo, né? Então, cada um quer ser valorizado de uma forma diferente. Como é que vocês equilibram isso no dia a dia? Assim, da minha parte, né, antigamente eu tinha um raciocínio mais assim, né, sobre elogiar, né, o tempo inteiro, né, mas hoje eu penso um pouco diferente, né, porque tem gente que cresceu em um ambiente assim, de que não teve, de certa forma, elogios, né, vítimas de vítimas, os pais, né, consequentemente não deram muito essa atenção. Aí quando ele vem trabalhar, ele quer que seja assim ao tempo inteiro. A falta que ele teve, ele quer que seja agora, né? E às vezes realmente é exaustivo, né? Porque muitas das vezes, nem o tempo inteiro a gente como diretores vamos estar no pico de estar elogiando o tempo inteiro, né? Mas sempre que podemos a gente elogia, né? Eu cobro muito assim de Douglas, né? Ele é muito operacional, né? Então, ele elogia, fulano fez isso, eu reconheço, né? Dou mais um toque assim pessoal, né? Mas assim, eu tenho essa questão mais sensível, porque eu também gosto de receber, então eu também gosto de dar, né? Mas muitas das vezes também, né, tem ocasiões que, poxa, fez o 100%, vamos o 110, né? E não só com gratificação, mas também com elogios, com reconhecimento, com destaque de mês, né? Uma açãozinha ali que a gente faz do endomarketing internamente, sempre reconhece, né? Agora no quinta-feira, né, a gente fez um endomarketing exclusivo para o Dia das Mães, então a gente fez uma dinâmica bem legal, de palavras de afirmação, cada um estourava um balão e escolhia uma mãe lá para homenagear, então foi muito além assim, foi muito choro, foi bem gratificante, disponibilizamos lanches, né, palavras, outras meninas compartilharam, então assim, foi bem legal, mas a gente costuma muito fazer essa questão do reconhecer, né, mas tem gente que quanto mais você reconhece, mais ele quer mais, não é o suficiente, às vezes a gente como empresa nem sempre tem como corresponder. É o alinhamento, né? É um alinhamento, exato. Às vezes é o momento, às vezes tem muita gente que quer receber a bênção, mas não suporta o processo, não quer passar o processo, né? E acha que é falta da empresa, a empresa que não reconheceu, mas existe um tempo, né? Às vezes eu estou num processo, passando um processo para chegar até aí, e ele também, consequentemente, né? Então, é muito, como é que eu posso dizer, é muito relativo, né? Existem formas de se valorizar, né? De Quando se você valorizar. cria um ambiente adequado para que a pessoa desenvolva um trabalho de uma forma tranquila e consiga pegar aquele processo e executar da melhor forma possível, é uma valorização da empresa, né? Você fornece todos os recursos, um ambiente de trabalho adequado, então aquela pessoa ali está sendo valorizada de certa forma. E não, a valorização nem sempre é o elogio, é você entender que a pessoa reconheceu o esforço. Então muita gente elogia o resultado final, quando o ideal seria você elogiar o esforço que a pessoa fez, né? Então, o processo para até chegar ali, né? Porque o resultado, ele é agora, amanhã você já está devendo o resultado do próximo mês, né? Então, o processo não, a gente passa mais tempo em processo do que em resultado, né? Então, e até uma forma positiva de você cobrar é você chegar, vamos pegar um exemplo de um repositor, é você chega lá na seção dele e você vê que tem alguma ruptura, tem
uma precificação que não está legal, tem algum ponto negativo, você chega lá e, bom dia fulano, mas rapaz, a tua sessão tá bacana, bicho, ó, tá bem abastecida e tal. Começa a levantar os pontos positivos, e quando você chega nos negativos, agora a gente precisa dar só uma melhorada aqui na precificação, uma melhorada aqui na ruptura e tal. E aí você consegue cobrar ele de uma forma mais, digamos, tranquila, ele vai entender o recado. E aí, se ele não entende, aí vai aumentando o nível de cobrança. Porque muitas vezes, como é que chega? Já chega logo no negativo. Às vezes, realmente, essa sessão tá bacana, tá boa, mas você chega lá, mas rapaz, e essa Só ruptura? consegue E essa enxergar o que especificação? falta. Pô, e o que tá de bom? Aí quando sai ali, o cara fica frustrado. Pô, eu faço tanto aqui. Aí no dia que eu não consigo fazer 100%, eu faço 90%, tá ruim. Aí vai se desmotivando e aí acaba saindo também. E ter cuidado com o feedback sanduíche, né? Isso. Porque as pessoas começam elogiando, depois criticam, depois elogiam para meio que quebrar o clima. E aí não vai ser produtivo. Nem sempre ele vai ouvir o que foi positivo. E por isso que na cultura da valorização a arma é o feedback. Né? Quanto mais você coloca o feedback como algo sistêmico, mais fácil é da pessoa entender onde ela está errando e onde ela está acertando e o que é que ela precisa fazer para continuar acertando e corrigir os erros. Quando você faz o feedback só para chamar a atenção, uma vez eu entrei numa empresa e a empresa pediu para fazer um feedback com uma pessoa que estava com uma situação específica lá, que ela era muito problemática, mas estava melhorando. Depois de uma intervenção que a gente fez lá, ela começou a melhorar. E aí a empresa disse, ó, você fez o trabalho com ela, deu o feedback você, porque é um fruto do trabalho de vocês dois. E tá certo. Aí eu chamei a menina para a sala de reunião. Essa menina veio tremendo. Mas ela tremia tanto. E aí ela sentou, aí eu disse, o que foi que aconteceu? Ela disse, não, eu queria saber o que foi que eu fiz de errado. Porque já estava esperando algo negativo. Eu disse, não, eu vim justamente falar que você está evoluindo bem, parabéns, não sei o quê. Qual foi o diferencial? Aí ela disse, você falou onde eu estava errando e me ensinou como melhorar. Então veja, ela passou anos fazendo errado e as pessoas só criticando. Quando você para escutar, que é o que você falou, e dizer assim, pronto, eu entendo, mas se você fizer de outra forma, e se você perceber, porque tem isso também, a gente quer muito o nosso jeito. E a empresa cria o jeito dela. Mas tem também o perfil do colaborador. Então, como é que a gente encontra esse caminho, esse meio termo, para eu mesmo do meu jeito seguir o padrão da empresa para gerar o resultado que a empresa, seguir as normas, padrões para gerar o resultado que a empresa precisa. Aí eu faço um acordo que é o seguinte, você é você, eu sou eu. Quem eu posso ser para o nós? Quem você pode ser para o nós? Ah, eu sou calado, sou tímido, mas para o nós, eu não posso ser tímido. Eu tenho que ser mais falante. Então, eu vou abrir um pouco mão do meu eu, do confortável para o nós. E aí, o que é que você pode fazer também? Então, ter essa troca no feedback, de ter tranquilidade e ter algo sistemático. Vocês têm esse processo sistemático de feedback, é mais no dia a dia, já se tornou tão habitual que não tem mais uma cerimônia, é no dia a dia mesmo. Isso, por mim, sim, é muito mais no dia a dia, né? Esses dias mesmo tinha um colaborador que ele está no processo de experiência, né? E o fiscal veio conversar comigo, dizer que ele era uma excelente pessoa, mas que tinha alguns pontozinhos nele que deixava a desejar, mas que os clientes elogiavam, que ele tinha um atendimento excelente, porém ele tinha um jeito mais intrometidinho, digamos assim, uma palavra mais... Não, então isso não é um problema. Né? Só que, ao mesmo tempo, esse é um feedback que eu acho bem difícil, porque ele é algo que é pessoal, né? Então era algo que eu precisaria falar para ele a verdade com amor, mas que ele entendesse como isso construtivo, né? E quando eu fui conversar com a pessoa, né, eu já estava esperando, eu digo, acho que eu vou magoar, ele não vai entender, mas foi muito construtivo. No dia seguinte eu conversei com a pessoa responsável e ela disse, evoluiu, não sei o que foi, deu uma virada de chave, tá? Porque às vezes é algo que, até de casa mesmo, quando uma criança ela se enturma muito com o adulto, ela tem um comportamento diferente, né? E às vezes acontece isso, muito da infância, de que ele comportamental assim, que os pais, né, às vezes não vê isso como um mal, né? Eu consigo enxergar como construtivo, uma pessoa que ela é dinâmica, que ela gosta de falar, né? Que ela é proativa, mas tem horas que a gente tem que dar um freio, quando for para falar, você tem que saber o momento de falar, como falar, né? Então é muito isso, mas em relação aos feedbacks é muito no dia a dia, porque varejo é isso, é muito repentino, semana passada mesmo, tá com uns 15 dias, eu tive um feedback com um colaborador, né, que trabalha junto com o Douglas,
E essa semana eu conversei com ele, Douglas, olha, tal, né, deu uma melhorada. Quando foi essa semana já teve outro comportamento. Eu digo, aí eu, né, poxa, e agora? Como é que eu vou agir? Isso é muito relativo, né? Aí tem coisas que eu também não posso mais intervir. Quando realmente eu consigo perceber quando a pessoa ela deu, né, assim, chegou ao fim, não está mais se sentindo parte, né? Os ciclos, eles têm início, meio e fim, né? Então, quando eu vejo que realmente foi contínua aquela conversa, eu digo, não, então realmente eu não posso mais atrapalhar. Isso aqui não cabe mais a mim, e sim uma decisão particular sua, né? Então, isso é muito relativo. Mas... E existe também, só complementando, existe também a gente ter a habilidade de direcionar cada colaborador para onde ele pode ser mais produtivo. Isso. Porque muitas vezes tem clientes que eu tenho que chegar lá, mas fulano ele não está sendo produtivo, bicho, vamos substituir. Não, pô, vamos fazer um teste com ele aqui, vamos dar uma conversada, vamos fazer um teste comportamental, vamos ver se ele não, de repente não está mal direcionado, e na maioria das vezes está. Ele está no setor lá que ele está fazendo no população, feijão com arroz dele ali, mas quando a gente direciona ele para um outro local, o cara começa a produzir de uma forma e vai dizer, ó, só foi mudar de setor que o cara começou a produzir. Não só foi mudar de setor, ele foi direcionado para onde ele tem mais habilidade, entendeu? E aí a gente precisa também ter essa... E a gente está se caminhando para o final. Aí o que o papo vai conversando é se deixar, a gente fica aqui a tarde toda, né? Já estava pensando em pegar café ali para Não, o papo quando é bom... a gente continuar. Mas, para finalizar, eu acho que o RH atuante é muito bom, mas também na operação, principalmente no supermercado, o dia a dia, né, é muito vivo, muito dinâmico. Então, como é que faz para conseguir ter essa conciliação entre a operação, que tem uma dinâmica que muitas vezes exige uma resposta de imediata do colaborador, com essa visão também assertiva, né, porque não são antagônicas, não são formas de pensar diferentes, mas que é o mesmo caminho, e o RH de dizer assim, calma, vamos investir um pouco mais, vamos treinar um pouco mais. Como é que faz para equilibrar essa resposta imediata com essa necessidade de desenvolver? Nessa questão, realmente, eu acho que o grande desafio da gente, né, porque como você falou, Gilberto, o mercado, né, o varejo, ele é muito dinâmico, muito ligeiro, e às vezes você quer resolver as coisas muito rápido, né? E acaba, eu acho que a primeira de tudo, né, eu como diretor, a primeira coisa eu acho que é ter um pouco de paciência, né? A gente ter um pouco de paciência, respirar e ver, porque algumas situações realmente você tem que ser ligeiro em resolver. Mas tem outras situações que você tem que respirar, esperar um pouco, falar, pegar a opinião de outras pessoas para você resolver aquelas decisões, né? E muitas das vezes cai eu acho que uma frase, uma palavra que às vezes você ter um pouco até de colocar no lugar do outro, ter compaixão até pelo outro, né? Não, mas espera aí. Será que se fosse comigo, será que o outro realmente por que ele está agindo assim, né? Então, porque às vezes pode acontecer alguma coisa e você, poxa, porque o cara agiu assim, aí você já quer demitir o cara, ou dar uma prensa no cara, e às vezes você tem que, às vezes, entender um pouco, né? Respirar, entender. Ali no momento de raiva, né? Você acaba querendo agir rápido, mas não, você respirar um pouco, pegar a opinião de outra pessoa, outra visão, que às vezes não é aquilo que você está vendo, e realmente ter, às vezes, compaixão pelaquela outra pessoa, para no final resolver da melhor maneira possível, né? Ser justo, né? Não ser injusto, né? E na emoção, né? Porque uma coisa que eu vejo muito carente hoje também é a inteligência emocional. É você não agir na emoção, você realmente ter racionalidade ali, peraí, essa situação aqui, eu vou conseguir equilibrar essa situação agora? Não, então respiro. Num outro momento oportuno, eu volto a esse tema e a gente consegue, porque é uma frase que eu tenho comigo há muitos anos e vem funcionando muito, eu respiro e faço aquela reflexão. Não trate ninguém da forma que você não gostaria de ser tratado. Então, será que eu iria gostar de ser tratado dessa forma? Eu iria gostar de ser abordado dessa forma? Pegando esse gancho, né, eu acho que o tema gestão de pessoas é muito complexo para a gente falar tudo em um episódio daria só. uns 10 episódios aqui. 10 episódios, mas eu acho que essa frase que Elton coloca fecha bem. Isso. Né? Então, trate as pessoas como você gostaria de ser tratado. Exato. Né? Que aí você devolve, o trabalho devolve quando você tem empatia, quando você tem compromisso, isso devolve. E aí agradecer vocês pela disponibilidade de estar aqui conosco. A gente é que agradece, né? Como eu falei no começo, é um prazer nosso estarmos aqui para contribuir um pouquinho da nossa experiência, nossa vivência também, né? E aprender também com vocês. Né?
Não, com Exato. certeza. Assim, só complemento também o que Gilberto falou. Agradeço de coração por vocês conseguirem disponibilizar o tempo, logística, que vocês vieram de outra cidade também. E assim, só agradecer realmente essa troca de experiência, né? Tanto a gente aprende, vocês aprendem, mas como a gente falou, dá aqui uns 10 podcasts, a gente for falar aqui passa a tarde toda. E aí, é esse sentimento realmente de gratidão, tá? E aí, quem sabe lá na frente a gente não Repete, passa né? a receber vocês novamente aqui pra gente tratar do tema gestão de pessoas de uma forma mais cirúrgica, mais pontual, porque é muito abrangente a gestão de Isso, é pessoas. muito Então, se a gente for aqui fazer realmente, dá uma novela com vários capítulos. Pessoal, obrigado. Quem Obrigada. estiver aí acompanhando, deixe seu comentário, seu like, se inscreva. Vou deixar na legenda aqui, na descrição do vídeo, as redes sociais dos nossos convidados, a nossa rede social, o link para você baixar a versão digital do livro. Se você quiser a versão física, é só falar no direct. Um abraço.